Ok, meus amigos, estamos no ar, tá? É terceiro ano cidadão. Terceiro ano cidadão, nós vamos prosseguir o nosso caminho aqui com a isomeria. Veja que em aulas anteriores nós trabalhamos a isomeria plana, pois agora nós vamos entrar na isomeria espacial. A isomeria espacial que se divide em geométrica e ótica. Hoje nós vamos trabalhar justamente a isomeria geométrica. Então tá aí, terceiro ano cidadão. Abraço a todos, certo? Hoje nós já estamos no dia 15 de junho, pessoal. 15 de junho, metade do mês, certo? E vamos seguir nosso caminho aqui, tá? Com nossos conteúdos para o Enem, tá? Nós vamos visar sempre o Enem aqui com vocês, tá bom? Então, só para recapitular, ó, nós trabalhamos na aula passada com isomeria plana, tá? A isomeria plana que pode ser de cadeia, posição, metameria, esses pertencem à mesma função. Funções diferentes. Nós temos a isomeria de função propriamente dita e a tautomeria. Tautomeria ou isomeria dinâmica, que é só um resumo da aula passada, certo? Mas nós vamos trabalhar aqui com a isomeria espacial. Ó. A espacial trabalha com isomeria ótica e geométrica. Hoje nós vamos trabalhar geométrica, certo? A ótica a gente vai ver com carbono quiral e sem carbono quiral também. E a geométrica cis-trans e ZE ou EZ. Hoje nós vamos trabalhar a isomeria cis-trans e EZ. Beleza, pessoal? Então aqui é um organograma do que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E justamente, né, no último horário, né, de hoje nós vamos estar ao vivo na plataforma esperando por vocês para dirimir as dúvidas e fazer questões também. Hoje é o propósito é esse, pessoal. Perfeito? Vamos lá então, isomeria espacial. Nós terminamos a isomeria plana, fizemos uma aula também só para exercício, tá? E vamos seguindo aqui nosso caminho. Olha aí, ó, isomeria espacial ou estereoisomeria. Tá? Existem dois tipos, como nós falamos aí, ó. Isomeria cis-trans, né? Isomeria geométrica e isomeria ótica. Tá? Então, mas a definição, professor, qual a definição de isomeria espacial? Diferencia da plana. É quando os isômeros aí apresentam as ligações entre os seus átomos dispostos de maneira diferente no espaço. Fórmula geométrica, pessoal. Certo? Enquanto que na isomeria plana são fórmulas planas. E nós temos então dois tipos de isomeria espacial. A isomeria geométrica, que se divide em cis-trans e ZE, que nós vamos colocar aqui, e a isomeria ótica, que nós vamos finalizar justamente com esse tipo de isomeria. Já falei da importância desse assunto para o vestibular. O vestibular sempre é uma proposta boa, a questão de isomeria, tá bom? E aí, para mim, o que é mais cobrado no Enem de isomeria é a isomeria geométrica, que é justamente da aula de hoje. Então vamos ficar atento. Ó. Olha aí, ó. Isomeria geométrica ou cis-trans, né? A gente vai ver que há condições, não é todo composto que pode apresentar esse tipo de isomeria, pessoal. Nem todo composto apresenta esse tipo de isomeria. Mas é fato que eles podem ocorrer em cadeia aberta ou em cadeia fechada, certo? Então pode ocorrer em cadeia aberta ou em cadeia fechada. Então nós vamos estudar tudo isso aí. Primeiro nós vamos ver em cadeia aberta, que é a mesma coisa que a cíclica ou alifática. Quais são as condições? E quais são as condições para que ocorra esse tipo de isomeria em compostos cíclicos? Também é outra proposta. Vamos lá então. Primeiro, como eu falei, nós vamos trabalhar a isomeria geométrica em cadeia aberta. Olha as condições aqui, ó. Em cadeia aberta, observe as condições. Ó. Em cadeia aberta, condições: apresentar dupla ligação entre carbonos. Então, obrigatoriamente, pessoal, tem que ter dupla ligação entre carbonos, mas não só isso. Tá? Não é só ter dupla ligação para garantir a isomeria geométrica. Tem que apresentar também ligantes diferentes em cada carbono da dupla, certo? Então, quais são as duas condições básicas e condições diretamente para que você tenha isomeria geométrica em cadeia aberta? Apresentar dupla ligação entre carbonos e apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. Tá? Como assim, professor? Está aqui, ó. Olha lá. Olha as duas condições. Ó. Os compostos com dupla ligação deveriam ter a seguinte estrutura. Ó. Olha aí, ó. Eu coloquei aí. Aí são os ligantes. Ó. Então, para que ocorra a isomeria geométrica em cadeia aberta, está aqui as duas condições. Ó. Primeiro,
ter dupla ligação entre carbono. Segundo, ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Ou seja, o R1 tem que ser diferente do R2, ó. E o R3 diferente do R4. O que não impede, pessoal, que esse R1 seja igual ao R3, não tem problema nenhum. R2 pode ser igual ao R4, ou pode ser os quatro diferentes. O que não pode ter é dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Não pode ter dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Então tem que ser dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. São as duas condições, tá? Sem dúvida indispensável para que haja isomeria geométrica em cadeia aberta. Certo? Vamos lá repetir quais são as condições? Dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Beleza, pessoal? Vamos aproveitar e colocar um exemplo. Olha só. Olha o primeiro exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho dupla ligação entre carbono. Aí esse CH3 é diferente do hidrogênio, esse aqui é diferente. Professor, mas tem hidrogênio? Sim, mas em carbono diferente pode ser iguais. Eu não posso ter dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Aí, pessoal, você passa uma linha imaginária aqui, ó. Ao passar uma linha, ó, pode ver aqui que eu tenho ligantes diferentes, ó. Passar uma linha entre os dois carbonos, você vai notar claramente aqui, ó, que vou ter ligantes diferentes, ó. Aliás, ligantes iguais do mesmo lado. Aqui está faltando o hidrogênio, né? Ligantes iguais do mesmo lado. Então é o que é o cis. Depois a gente vai colocar outras também, né? E aqui, ó, os dois hidrogênios vão estar em lados opostos, ó. Tá? Os ligantes vão estar em lados opostos. Essa parte aqui é como se fosse o hidrogênio, tá? Então, lados transversos ou lados opostos. Transverso de transversal. Perfeito? Transverso é a mesma coisa que transversal. Então você tem aí, tá? A forma cis e a forma trans, mas nós vamos explicar melhor, se calma. Ó, a estrutura que apresentar os átomos de hidrogênio do mesmo lado do plano é a cis. Em lados opostos, ó, vai ser trans, certo? Então é como se esses dois quadradinhos pretos aqui fossem o hidrogênio. Ó. Do mesmo lado é cis, em lados opostos vai ser trans. Basta você passar uma linha imaginária aqui, ó, por entre os dois carbonos da dupla, certo? Então, ligantes iguais do mesmo lado é cis. Ligantes iguais em lados transversais, vai ser trans. Mas nós vamos mostrar mais exemplos para vocês, não se preocupe. Ó. Olha aqui, isso aqui está bem legal, ó. Está bem legal isso aqui, ó. Cis, grupos iguais do mesmo lado. Trans, grupos iguais em lados opostos. Então aqui ou você pega como referência o hidrogênio ou NH2. Eu peguei como NH2, ó. Observe aqui, ó. Passei uma linha imaginária aqui, ó, por entre os dois carbonos da dupla. E pude observar que eu tenho, nesse primeiro caso aqui, os ligantes iguais estão em lados opostos. Ligantes iguais em lados opostos é trans, pessoal. Esse outro, os ligantes iguais, eu até circulei aqui, né? Estão do mesmo lado, no mesmo plano. Tá? Então aí vai ser o que? O cis. Cis significa dizer mesmo lado e trans significa dizer lados opostos. Então, ligantes iguais do mesmo lado é cis. Em lados opostos só pode ser o que? Trans. Beleza? Mas nós temos, pessoal, o chamado, esse aqui é importante, é questão de vestibular. O exemplo clássico de isomeria geométrica. É chamado de clássico, pessoal, porque ele é tradicional nos vestibulares. Tá? É o ácido butenodioico. Se você contar aqui, você tem 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. É o butanodioico. Certo? A forma cis, essa primeira aqui é a forma cis. Ó. O cis é chamado de butenodioico. Os ligantes iguais estão do mesmo lado. Se você passar uma linha aqui por entre os dois carbonos, ó. E o outro é chamado de transbutenodioico. Mas já te digo logo, não vem com esse nome, cis-butenodioico e transbutenodioico. Por isso que é chamado de exemplo clássico. A forma cis do ácido butenodioico é chamado de ácido maleico, pessoal, maleico. A forma trans do ácido butanodioico é chamado de fumárico. Então o nome que vai aparecer nas questões é maleico e fumárico. Tá, quando eu era estudante eu aprendi assim, né? Entre a palavra cis e trans, quem é a menor? Cis. Entre maleico e fumárico, quem é o menor? Maleico. Então, para não confundir, o maleico é o cis, menor com menor. E o fumárico é o trans, maior com maior. Certo? Então, não esqueça isso aí. Mas não só isso, pessoal. Tá?
Nós vamos apresentar agora uma das grandes questões de vestibulares, tá? Um grande motivo envolvendo o ácido butenodióico. É a sua desidratação e é uma das grandes exceções também em vestibular, tá? Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês. Então fica sendo que o ácido butenodióico, but 4 carbonos, em dupla ligação dióico 2 carboxilas. Ele tem a forma cis, que é o maleico, e a forma trans, que é o fumárico. Mas nós temos uma informação a mais aqui, olha só. A reação de desidratação, pessoal, tá bem aqui, o ácido maleico. Se você passar uma linha aqui, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado. Aí eu tirei, com o aquecimento, tirei a molécula de água. Aí ficou aqui o anidrido e liberou água. Então, veja bem, o maleico é a forma cis. Então, a forma cis sofre desidratação, produzindo o que? Anidrido maleico. Pessoal, e mais uma informação. Tá? O maleico é a forma cis. O fumárico, ele não sofre desidratação. Por quê? A forma trans, porque as duas carboxilas estão em lados opostos, certo? E por causa do impedimento espacial não há como interagir. Então, só quem desidrata quem é, pessoal, é o ácido maleico, que é a forma cis. A forma trans não se desidrata, porque a forma trans, as duas carboxilas estão em lados opostos. Eu não posso tirar a molécula de água. Então, por isso que eu digo para vocês que é uma das grandes reações em vestibular, certo? Eu já vi a alternativa assim, a desidratação do ácido fumárico produz anidrido fumárico? Falso, pessoal. O anidrido fumárico é o trans, e o trans não se desidrata, tá? Quem se desidrata, quem é? É a forma cis. A forma cis do ácido butenodióico, que é chamado maleico. E o nome do anidrido? Recebe o nome do ácido, anidrido maleico. Tá? Então, só quem desidrata é a forma cis. Tá? Por isso que é um exemplo clássico em vestibular, certo? Ácido butenodióico. Não esqueça, o maleico é a forma cis e o fumárico, que não se desidrata. Por que não se desidrata? Porque é a forma trans, e a forma trans, as carboxilas estão em lados opostos. Beleza? É uma das grandes observações da aula de hoje, viu? Beleza. Olha como eles são diferentes, pessoal. Olha aí, ó. Os isômeros cis e trans apresentam diferenças entre si através de suas propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição. Por isso que são compostos diferentes. Olha aí, aqui eu estou colocando o ácido cis-butenodióico, que é o maleico, e o trans-butenodióico, que é o fumárico. Qual é o ponto de fusão? O ponto de fusão do ácido maleico é 130. O trans é 287. Então observe que o trans tem maior ponto de ebulição. A densidade também maior. Agora, em solubilidade, o cis é mais solúvel do que o trans, pessoal. Tá bom? Aqui é só para confrontar. Esse exemplo serve para os outros, para mostrar que o trans tem um ponto de fusão maior, tem uma maior densidade, porém é menos solúvel. Tá? Então, mais uma vez, o ácido cis-butenodióico. Como é que ele é conhecido, pessoal? Como é que é conhecido o ácido cis-butenodióico? De ácido maleico. Ácido maleico. E o ácido transbutenodióico é o ácido que? Fumárico. Tá? Eu coloquei de novo o nome oficial, mas é mais conhecido mesmo pelo nome usual, maleico e fumárico. Certinho? Bom, tudo isso aí nós vimos em cadeia aberta. E professor, e como é que pode ter isomeria geométrica em cadeia fechada? Olha aqui, em compostos cíclicos agora. Em compostos cíclicos, como é que é o comportamento para ter a isomeria geométrica em cadeia fechada? Vamos lá então? Basta ter uma condição, esqueça o negócio de dupla ligação em cadeia aberta. Ó. Basta apresentar ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Tá? 2 carbonos do ciclo, como aqui, ó. Observe aqui. Eu vou até destacar o hidrogênio de novo, ó. O hidrogênio, certo? Olha aí. Esse aqui é o trans. Olha o trans aí. Por quê? Porque ao passar uma linha imaginária aqui entre os 2 carbonos, os ligantes iguais estão em lados opostos. Certo? Olha como é que é o cis, ó. Se eu passar uma linha por entre os 2 carbonos do ciclo que tem esses ligantes, ó, passou uma linha aqui, pessoal, eles vão ter ligantes iguais do mesmo lado. Se é do mesmo lado, só pode ser cis. Então, repetindo, eu não preciso ter dupla ligação. Basta que eu tenha dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Esse aqui, por exemplo, o primeiro seria o nome dele, ó,
seria 1,2-dimetilciclobuteno. Botar assim, trans 1,2-dimetilciclobuteno. Esse outro, cis 1,2-dimetilciclobutano. Ciclopropano, aliás, ciclopropano. Então você tem 2 ciclopropano, um cis e um trans, certo? Então como é que você passa a linha, professor? Tá aqui, esse carbono, a condição foi aceita. Eu tenho 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Então, ao passar uma linha por entre esses 2 carbonos aqui, ó, você vai ter ligantes iguais em lados opostos. Então, esse aqui é o trans. Já o outro, ó, os ligantes iguais estão no mesmo lado. Se eu passar uma linha aqui, ó, por exemplo, os 2 hidrogênios vão estar no mesmo plano. Aqui não, estão em planos diferentes, certo? Então, cis é ligantes iguais do mesmo lado e trans é ligantes iguais em lados opostos. Só mais uma vez para relembrar que em compostos de cadeia aberta, se fosse aberta, tinha que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em compostos cíclicos, tem que apresentar 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes, certinho? Em lados opostos, é trans. Do mesmo lado, ligantes iguais do mesmo lado, só pode ser cis. Aproveitar e fazer aqui uma questãozinha, olha aí, uma questão. As balas e as gomas de mascar com sabor de canela contêm o composto cinamaldeído ou aldeído cinâmico, que apresenta a fórmula estrutural. Aí está a fórmula, ele quer o nome do composto, lógico, pelas alternativas, evidenciando a isomeria geométrica, pessoal. Evidenciando a isomeria geométrica. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aí um minutinho para que você possa realmente aí entender a questão. Aí eu quero saber a nomenclatura, não só a nomenclatura, mas eu quero que você diga que se é cis ou trans, certo? Para isso, então, meu povo, vou colocar 1 minuto contando a partir de agora. Um minutinho aí. Ok, pessoal? 1 minuto e alguns segundinhos a mais aí, vamos responder a questão. Nome oficial, preste atenção. Olha só, eu tenho aí, pessoal, estou destacando os hidrogênios logo. Ó. Aí você, primeiro, tem isomeria geométrica? Sim, porque eu tenho, ó, vou assinalar aqui com a setinha para ficar melhor de você entender. Preste atenção, ó. 2 carbonos, aqui 2 carbonos com dupla ligação e ligantes diferentes, ó. Nesse carbono eu tenho um hidrogênio e tenho um radical fenil. Nesse outro aqui, opa, vamos só mostrar aqui, ó. Nesse outro eu tenho aqui, ó, para esse carbono eu tenho um hidrogênio e tenho esse outro ligante, tá? Vamos numerar aqui então, olha, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, ó. Muito bem. Observe que a dupla ligação está entre o 2 e o 3, então a gente tem ligante diferente. Se eu passo aqui, pessoal, olha só, aqui a resposta só pode ser o trans. Por quê? Ó? Vamos lá, por quê? Trans, por que trans? Se eu passar uma linha aqui imaginária, ó, bem aqui, ó, entre os 2 carbonos, eu vou observar que os 2 hidrogênios, que têm ligantes iguais, estão em lados opostos. Pode observar. Se é trans, ó, então já sabe que é trans. Trans, aí você tem o 3-fenil, ó, o carbono 1, considerou aqui a cadeia principal, 1, 2, 3. No carbono 3 tem um radical fenil. Aí, ó, 3 carbonos é prop. Como tem dupla ligação, é eno, propenal. Al porque é aldeído, ó. Cuidado para não marcar, pessoal, a letra C, certo? A letra C tem trans 3-fenil propanal. An é ligação simples e aqui tem dupla, por isso que é eno. A resposta só pode ser aí a letra A, certo?
Entendeu por que é trans? Ó? Você passe uma linha aqui, ó, tá? Nos outros exemplos eu até estou colocando uma linha, mas aqui eu não coloquei, né? Ó. Se você passar uma linha aqui no sentido dessa setinha aqui, ó, você vai notar que os hidrogênios, que são ligantes iguais, estão em lados opostos. Bom, até o momento ficou muito fácil dizer quem é cis ou trans. Mas, professor, e se tivesse os 4 ligantes diferentes? Ah, doutor, aí você tem para a isomeria ZE, certo? ZE, ou simplesmente Zé, né? Essas palavras, pessoal, vêm do alemão, tá? Do alemão eu não sei nem pronunciar, né? Zusammen significa dizer juntos. Para justificar o Z, ó. Yet, Gen, não sei a pronúncia, né? São opostos, certo? Quando é que você vai utilizar só o Z e o E? Se todos os ligantes forem diferentes, 4 ligantes, aí só cabe Z e E. Mas cuidado que o composto que apresentar do mesmo lado, né? Do mesmo lado do plano imaginário, ligantes dos carbonos maiores, maior número atômico, será o Z. E será denominado Z, tá? Z do mesmo lado, ligantes maiores do mesmo lado. E o outro vai ser o E, ligantes maiores em lados opostos. Como assim, professor? Eu não entendi absolutamente nada do que o senhor falou aí. Vamos com calma. Pessoal, essa parte da isomeria, ela tem que ser colocado muitos exemplos. Eu coloquei vários exemplos aqui para a gente trabalhar. Preste atenção. Olha aí, ó, começando com esse aqui, pessoal. Observe, ó. Eu tenho aqui, veja bem, ó, aqui o cloro, lógico que ele tem que fornecer, né, os números atômicos aqui, ó. O do cloro é 17, do carbono é 6. Aqui carbono 6, hidrogênio 1. Então como é que vai ficar? Ó, presta atenção, ó. Esse primeiro aqui, veja que entre o cloro e o carbono, quem é que tem maior número atômico? É o cloro, ó, certo? E entre hidrogênio e o carbono. Então os dois maiores estão do mesmo lado, ó. Se estão do mesmo lado é Z. É o Z, 2-cloro, but 2-eno. Z porque os ligantes maiores estão do mesmo lado, certo? E ele é ao mesmo tempo trans. A gente vai ver já aqui também para vocês. Ó. Aqui é o E. Porque ó, entre cloro e carbono, o cloro é maior. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é maior. Então os dois maiores estão em lados aqui opostos. Opostos é E. Professor, então isso aí eu posso chamar de cis e trans? Pode, certo? O primeiro é cis, certo? Aliás, é trans, ó, porque os ligantes iguais tem ligantes iguais, ó, CH3 e CH3, estão em lados opostos. E aqui esse outro, os ligantes iguais estão do mesmo lado, vai ser cis. Agora, entenda, nem todo cis é Z, aqui é um trans que é Z, é Z porque tem os ligantes maiores estão do mesmo lado. E ele é trans porque estão em lados opostos. Vamos já mostrar esses exemplos, tá bom? Aqui eu só quis evidenciar a isomeria ZE, mas fica melhor a gente mostrar assim. Agora sim, ó, esses são os exemplos que eu gosto de colocar. Pessoal, só lembrando para vocês que nem todo cis é Z e nem todo trans é, certo? Então esse primeiro aqui, ó, vamos lá. Eu coloquei aqui os ligantes, presta atenção, ó. Do ponto de vista da passei a linha imaginária aqui, ó, entre os dois carbonos. Do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis. Por quê? Porque tem ligantes iguais do mesmo lado. Tanto faz ser o flúor como o bromo. Agora, por que ele é Z? Entre o flúor, que tem número atômico 9, e o bromo 35, quem é o maior, pessoal? É o 35. Aqui entre 9 e 35, o maior, o 35. Então, os dois maiores estão do mesmo lado. Como os dois ligantes maiores estão do mesmo lado, ele só pode ser CZ. Vamos lá, primeiro. Por que ele é cis? Porque temos ligantes iguais do mesmo lado. Por que é Z? Porque os ligantes maiores estão do mesmo lado também. Agora, vai ter caso em que, aqui tudo bem, compreendeu que tem cis, né? Mas quando os 4 forem diferentes, aí só cabe Z ou E. Mas vamos lá. Esse outro aqui, vamos fazer outro exemplo, ó. Eu só fiz inverter aqui, pessoal. Tá? Botei o bromo em cima e o flúor embaixo, ó. Vamos lá, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans, porque tem ligantes iguais em lados opostos, certo? Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, vamos lá, entre o flúor, que é 9, e o bromo 35, o maior 35, ó. Entre 9 e 35, o maior 35. Então, os dois maiores agora, que são os bromos, ó, estão em lados opostos, em lados transversos. Se os dois maiores estão em lados opostos, certo? Então, repetindo. Ligantes iguais do mesmo lado é cis. E ligantes maiores do mesmo lado é Z.
Ligantes maiores em lados opostos é o E. Então, ligantes iguais em lados opostos é o trans. Agora, nem todo cis é Z e nem todo trans é E. Tá? Tudo bem? Muito cuidado com essa regrinha. Vamos já mostrar o contrário. Eu vou mostrar o caso de que tenha cis, que é E, e trans, que é Z. Como nós vamos fazer agora. Olha aí, ó. Eu vou mostrar um exemplo de um composto que ele é cis e é E. E vou mostrar um que é trans e é Z. Vamos lá, ó. Presta atenção. Por que ele é cis, pessoal? Porque eu tenho ligantes iguais, ó. Por exemplo, flúor com flúor, ligantes iguais, estão do mesmo lado, então ele é cis. E por que ele é? Entre 9 e 35, o maior é 35. Entre 1 e 9, o maior é 9. Então os dois ligantes maiores estão em lados opostos. Então ele é o quê? Ele é E. Certo? Ele é E. Beleza? A condição foi aceita para ter isomeria geométrica, dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Só que aqui eu tenho um caso que ele é cis. Por que cis? Porque os ligantes iguais estão do mesmo lado. E ao mesmo tempo ele é E, porque aqui os ligantes maiores estão em lados opostos, que é o bromo e o flúor. Você compara assim, pessoal, entre o flúor e o bromo, 9 e 35. Quem é o maior? 35. Entre 9 e 1, o maior 9. Então os dois maiores estão em lados opostos. E vamos mostrar o contrário. Olha aí, vamos mostrar agora o composto que ele é trans. Por que ele é trans? Ó? Veja que os dois ligantes iguais, que é o flúor, estão em lados opostos. Ele é trans. E por que ele é Z? Porque os dois ligantes maiores, ó, entre flúor e bromo, o maior é o bromo. Entre hidrogênio e flúor, o maior é o flúor. Então os dois maiores agora estão do mesmo lado. Então ele é trans, ele é ao mesmo tempo trans, porque tem ligantes iguais em lados opostos. E ao mesmo tempo ele é Z, porque os maiores ligantes estão do mesmo lado. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais exemplo. Olha aí. E essa outra aqui, ó. Vamos lá. Agora eu coloquei os 4 diferentes. Olha aí, ó. Aqui não tem negócio de cis e trans, não tem ligantes iguais. Ó. Tem flúor, cloro, bromo e hidrogênio. Aqui só pode ser o E, pessoal. Vamos lá, ó. Entre 9 e o 35. Quem é o maior? O 35. Entre 17 do cloro e 1 do hidrogênio, o maior é 17. Conclusão, meu povo. Conclusão. Certo? Os ligantes maiores estão em lados opostos. Então ele é E. Aqui eu não posso chamar de trans, porque eu não tenho ligantes iguais, pessoal. Então aí só cabe a isomeria ZE. E esse outro, ó, os dois ligantes maiores vão estar do mesmo lado. Está aqui, entre flúor e bromo, o maior é o bromo. Entre hidrogênio e cloro, o maior é o cloro. Veja que os dois maiores agora, quando eu passei a linha, ó, eles estão aí do mesmo lado. Então vai ser só Z. Entendeu que aí não cabe isomeria cis-trans. Certo? Não cabe isomeria cis-trans aí. Beleza? Vamos ver se tem mais exemplo. Tem, olha aí, ó. Eu coloquei aqui mais outro aqui, ó. Mais 2 exemplos, a letra G e a letra H. Pessoal, aqui não precisava, nesse caso aqui, indicar realmente número atômico, não. Porque aqui eu tenho um carbono, aqui tem 2. Então quem tem 2 carbonos é maior. Aqui tem 6 carbonos, pessoal, em cima aí, ó. Certo? E aqui você tem 3 carbonos. Beleza? Ó? 3 carbonos. Então vamos lá. E eu errei aqui, né? Com certeza. Vamos lá. Ó, entre um carbono e 2, quem tem o maior é 2. Agora aqui tem 6 carbonos, é maior do que 3. Então os dois maiores estão em lados transversos, em lados opostos. Aqui não é Z não, pessoal. Esse aqui só pode ser E. Z é ligantes maiores do mesmo lado. Aqui, se você perceber, né? Aqui quem sabe faz ao vivo. Se você perceber, os ligantes maiores estão em lados opostos. Quem são os ligantes maiores? É o entre um carbono e 2, quem ganha é o 2, né? 2 carbonos é maior. Aqui eu tenho 3 carbonos na parte inferior, em cima eu tenho 6, que é o radical fenil. Então é lógico que o radical fenil é maior massa, o maior número atômico. Então é o E. E esse aqui, ó, primeiro eu já marquei aqui que é E, porque os ligantes maiores estão em lados opostos, ó, tá? Se você pegar aqui é 1, e aqui tem, lógico que é mais de um 6 daqui, aqui é 6 do carbono e o 7 do nitrogênio. Então os dois maiores ligantes estão em lados opostos, é o mesmo caso lá de cima, ó. E aqui, os dois ligantes maiores estão do mesmo lado, destacado aqui em verde, ó. Então é o Z. Então você tem a isomeria ZE. Nesse caso, como eu falei, não cabe, nesses exemplos aqui, o título de isomeria cis-trans, porque cis-trans é para ligantes iguais.
do mesmo lado é cis, em lados opostos é trans. Aqui eu não tenho ligantes iguais. Beleza? E aí, pessoal, só para encerrar mais uma vez aqui, ó, nós temos esse outro. Ó. Observe que entre esses dois, ó, entre o hidrogênio e a hidroxila, o maior é a hidroxila. Entre um carbono e o nitrogênio, o maior é o nitrogênio. Os dois estão do mesmo lado, ó, tá? Então, essa letra aqui é o Z, ó, porque eu tenho os ligantes maiores do mesmo lado, na letra J. Na letra K, é um caso de isomeria geométrica em um composto cíclico. Olha aí a linha imaginária, ó. Por que está tendo isomeria ali, pessoal? Pessoal, mas não tem dupla, sim, mas é cíclica. No ciclo, basta ter dois ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Aqui tem, ó. Então, entre o oxigênio e o carbono, o maior é o oxigênio. Entre o cloro, que é 17, e o nitrogênio, que é só 7, o maior é o cloro. É lógico que esses números atômicos eles são fornecidos, né? Então, os dois maiores aqui estão do mesmo plano, do mesmo lado, ó, certo? Ok? Então aqui também não é E, tá? Esse aqui vai ser Z também, porque estão do mesmo lado. Eu cometi um erro aqui, mas quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Por que que ele é Z, pessoal? Mais uma vez, por que que os dois são Z? Ó? Porque os ligantes maiores vão estar do mesmo lado, no mesmo plano. Ó. Então, se está do mesmo lado, só pode ser Z. Tudo bem? Os dois são Z. Isso é muito importante. Então, vamos ver várias questões com isso aí, pessoal. E aqui nós estamos chegando realmente ao final da nossa aula de hoje. Na segunda aula de hoje, nós vamos fazer exercícios, certo? Vamos fazer muitas questões aí para promover vocês. Vamos lá. E nós vamos passar no Enem, eu não tenho dúvida disso, né? Mais uma vez, né? Quando você estiver assim, cabisbaixo, tá? Não estiver muito legal, quando acordar, né? Olhe para Deus, né? E pense nesse provérbio, né? Tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo podemos naquele que nos fortalece, tá? E mais uma vez, eu estou fixando esse provérbio em vocês, né? Porque ele é uma verdade absoluta, pessoal. Verdade absoluta. Então, toda vez que eu me sinto triste, tá, me sinto incomodado, eu lembro desse provérbio. Olho para Deus e peço iluminação, tá? Então, que Deus ilumine vocês rumo à aprovação, que vai ser uma certeza. Forte abraço a todos, do professor Jurandir, tá? Amigo de vocês, amigo mesmo, pode ter certeza disso. Tamo junto, meu povo.